Olá queridos, eu sou a Marta Pinto, este é o Cristão Bem Resolvido, seja muito bem-vindo por aqui. Já sabe o que tem que fazer? Fique até o final deste vídeo, porque esse vídeo vai edificar a tua fé. Eu sempre gostei particularmente de ouvir testemunhos e hoje vou contar o meu testemunho pessoal. Mas antes disso, não se esqueça, por favor, de clicar aí no sininho e clicar um like para mim e se inscrever no canal, porque eu tenho a certeza absoluta que se você contribuir com aquilo que eu estou a pedir, o vídeo vai subir nas plataformas do YouTube e esse testemunho vai alcançar muitas vidas. Então, por favor, em nome de Jesus, não se esqueça, já deixei um like para não esquecer. Eu vou falar sobre o meu testemunho pessoal de vida e eu espero que edifique muito a tua fé em nome de Jesus. Vamos então passar, vou dar a vinheta. Olá, olá! Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui comigo para assistir esse vídeo. Deus tem ministrado muito na minha vida esta semana para falar acerca do meu testemunho pessoal. Eu confesso que eu tive muitas dúvidas se haveria de falar com vocês aqui ou não acerca da minha vida pessoal, porque o testemunho pessoal nunca deixa de ser uma exposição, não é? Nunca deixa de ser algo que faz parte da nossa vida íntima e que nós passamos de dentro para fora, como eu sempre digo. A gente expõe a nossa vida pessoal e muitas das vezes isso não é uma coisa confortável. Mas ao longo da minha caminhada cristã eu tenho percebido que se Deus nos permitiu fazer determinadas escolhas, porque acima de tudo as escolhas são nossas, as ações são nossas, mas Deus permite as coisas boas e as coisas más para que de ambas as partes, tanto nas boas como nas más, nós possamos ter uma lição de vida e assim para edificar a nossa vida e para ensinar a outros que vão passando pelo nosso caminho. E esta semana eu tive uma semana abençoada, mas durante a noite eu acordava muitas vezes de madrugada, eu tinha dificuldade para dormir porque realmente o Espírito Santo me pedia para eu falar sobre o meu testemunho pessoal. E eu quero também dizer que não foi fácil eu tomar esta decisão de contar e expor para vocês o que eu vivi e as experiências que eu vivi, menos boas na minha vida, mas que foram necessárias para eu crescer, para eu amadurecer e para eu estar aqui. Então, para quem não conhece, eu sou a Marta Pinto, eu tenho 4 irmãos, eu sou a mais nova, eu fui nascida e criada num lar cristão, meus pais são cristãos, a minha mãe é cristã, meu pai infelizmente já faleceu, e eu fui nascida e criada nesse lar evangélico. Eu sempre ouvi falar de Jesus desde o ventre da minha mãe. A minha mãe tinha 3 filhos quando engravidou de mim. Ela tinha 36 anos, salvo erro, e foi uma gravidez assim que ela não esperava. Não foi uma gravidez desejada. E essa gravidez no início, eu gosto de falar desde o princípio porque tem uma sequência, tudo tem um motivo e eu acredito, esta é a minha visão. A minha mãe é uma mulher de Deus, é uma bênção, eu amo muito a minha mãe e eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque foi graças a ela que eu estou aqui hoje. Eu sempre falo muito, eu sempre elogio muito a minha mãe, porque foi ela que sempre orou por mim e é por causa dela e porque Jesus ouviu as orações dela que eu estou aqui. E ela é uma referência muito grande na minha vida, mas é uma pessoa humana. E naquele momento em que ela engravidou de mim, eu não era uma criança desejada, ela não queria ter aquela criança por questões óbvias, porque já tinha 3 filhos, porque já tinha 36 anos, então aquilo foi uma gravidez muito inesperada, ela não esperava aquela gravidez e ela teve uma certa resistência, até ainda uns bons meses, e até que chegou uma altura em que ela finalmente aceitou essa gravidez, e ela aceitou essa gravidez já passado muito tempo. Quando eu nasci saudável, muito bonita. Vou passar aí uma fotografia para vocês verem. Eu era uma menina saudável, bem gordinha, linda, maravilhosa. Nasci, passado umas horas eu tive um problema muito grave no sangue, segundo ela diz, chama-se púrpura. Eu não conheço essa doença assim ao pormenor, mas sei que era uma doença que surgiu subitamente e eu fiquei ali 15 dias internada no hospital, onde a minha mãe chorou muita lágrima, se arrependeu de muitas coisas que disse na gravidez e ela acredita que o próprio Deus teria permitido isso para que ela
voltasse atrás e pedisse perdão, etc., por ter rejeitado, de certa forma, essa mesma gravidez. E foi o que aconteceu. A minha mãe sentiu da parte do Espírito Santo isso, e ela pediu perdão e pediu, por favor, que ele não me levasse. A Bíblia diz que os nossos dias estão escritos no livro da vida. Antes que ele me formasse no ventre da minha mãe, ele já me conhecia, ele já sabia porque é que eu estava aqui, ele já tinha um propósito na minha vida, assim como também tem na sua vida. Você não está aqui por acaso. E a verdade é que os anos foram passando, eu fui crescendo e eu fiz parte de uma família. Eu fui criada numa casa com os meus irmãos, tínhamos tudo, não nos faltou nada, graças a Deus. Mas infelizmente eu tive situações na minha infância que eu tive um irmão envolvido com problemas de drogas, não é? E aquilo, de certa maneira, acabámos todos por viver ali uma situação em família menos boa, não é? Como vocês devem imaginar, eu não vou entrar em pormenores nesse sentido, porque eu não quero expor a vida pessoal de ninguém, porém, eu vivi situações e vi situações que eu sei o que é uma pessoa toxicodependente, eu sei o que é uma pessoa que tem problemas nessa área de vícios. E eu vi algumas coisas em criança, eu fui crescendo, fui para a escola, eu comecei a perceber que eu não ouvia bem, eu tinha um problema auditivo gravíssimo, eu não ouvia bem. E ali, assim, sucessivamente, eu comecei a ir para a escola, eu falhei logo no primeiro ano da primeira classe, e porque eu faltava muito às aulas, eu ia muito para os hospitais, para os médicos, para saber o que é que se passava com o meu ouvido, e nós não sabemos ao certo se eu nasci com algum problema auditivo ou se realmente foi com base de muitas otites que eu tive em criança que fizeram de mim uma pessoa com esse problema de audição. Não parece, mas eu tenho esse problema, infelizmente, e eu creio que eu ainda irei ser curada para a glória de Deus, e se Ele está aqui também é por algum motivo. Em nome de Jesus eu creio que venha a ser curada. E com o passar do tempo eu fui crescendo e já comecei a ter alguns complexos de inferioridade, porque o que acontece é que uma pessoa que não ouve bem, ela se torna uma pessoa insegura, e ela arranja, à medida que vai crescendo, ela vai encontrando formas de se defender disso, tentando se proteger e não dar a entender às outras pessoas que têm esse problema. Então foi assim que eu cresci, com base muito em insegurança, sempre fui uma miúda muito desconfiada, não confiava em ninguém, até que certo dia, ao longo de todo este processo, a minha mãe é uma pessoa de Deus, como eu sempre disse, e Deus sempre falou muito com a minha mãe através de sonhos. E houve um dia que a minha mãe teve um sonho, ela sonhou comigo. Deus revelou algo para ela que eu já falei aqui no testemunho, e ela sonhou que eu estava a caminhar com ela numa ponte, assim, um sítio alto, onde ela olhava para baixo e via um mundão. E ela estava comigo agarrada, com a mão dada, e à medida que ela vai caminhando, ela sempre com muito medo que eu caísse, porque era um precipício, era um sítio muito fundo, e a verdade é que eu caí naquele lugar. E quando eu caí, a mão de Deus levantou-me, e eu estava na palma da mão de Deus, e Ele voltou-me a colocar no caminho. E o que aconteceu foi que Deus deu uma revelação para a minha mãe, de que provavelmente foi isso que Deus, sem dúvida alguma, revelou, que eu iria me desviar da igreja, mas que Ele iria cumprir uma promessa na minha vida. E isto vai depender de cada pessoa, se há pessoas mais ou menos flexíveis, mais ou menos resistentes, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu caí, eu fui para o mundo, e foi aos 15 anos que eu me envolvi com o mundo. Eu abracei o mundo com as minhas mãos e comecei a seguir os meus próprios destinos, comecei a fazer as minhas próprias escolhas, e eu envolvi-me com uma pessoa que eu conheci com 15 anos de idade, onde eu fui muito feliz no meu primeiro namoro, e com 18 anos de idade eu casei-me. Porém, naquela fase eu namorei, casei com essa pessoa, tive apenas um ano casada, eu casei, eu era muito imatura, então da mesma maneira que eu me casei foi muito fácil eu divorciar-me. Portanto, eu comecei a trabalhar cedo, com os meus 17 anos, quando me casei já trabalhava, e depois já tinha vivido experiência de profissional, a pessoa com quem eu namorava já tinha uma casa, então
Eu decidi, e com base de muitos problemas que eu tinha lá em casa com os meus pais, não diretamente comigo, mas era um lar onde havia muita discussão, muitas discórdias, porque havia ali uma pessoa que estava a sofrer muito e a minha mãe precisava de lidar com aquilo e não era fácil. O meu pai também nunca esteve muito presente quando ela mais precisava em termos de afetos, de uma palavra amiga. A minha mãe sempre viveu esses problemas sozinha, até que cheguei a uma altura e disse assim: eu não tenho necessidade de estar aqui, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu namoro com uma pessoa, tenho uma casa, eu vou me casar. Eu com 18 anos, eu não era bem aquilo que eu queria. Eu achava que eu ia encontrar uma liberdade e quando me dei conta eu estava presa. E então eu decidi facilmente desprender-me e foi isso que aconteceu. Eu divorciei-me, entrei numa situação na minha vida em que ultrapassei isso bem, mas logo após o divórcio eu envolvi-me com uma outra pessoa de quem eu gostei realmente muito. Bom, eu sempre estive num ambiente, basicamente, onde pessoas fumavam. Eu comecei a fumar cigarros. Eu com 18 anos, 19 anos, eu oficializei que fumava cigarros, que era uma pessoa fumadora. E envolvi-me com uma pessoa, que não vou expor aqui, evidentemente, envolvi-me com uma pessoa que tinha também já um histórico, infelizmente, que já tinha estado envolvido com drogas no passado, mas uma das coisas que me incentivava muito era perceber que aquela pessoa tinha vencido aquilo e que tinha sido força para deixar todas aquelas coisas. E eu envolvi-me com aquela pessoa, fiquei orgulhosa de envolver-me com aquela pessoa, gostei do histórico daquela pessoa, que apesar de ter sido uma pessoa com um início muito negativo, teve um fim positivo. Então eu vi naquela, minha mãe gostava muito dessa pessoa também, e não era uma pessoa crente, evidentemente, era um amigo do meu irmão. Estava tudo bem, então eu, por que não? É uma pessoa boa, é uma pessoa minha amiga, eu vou me relacionar com essa pessoa. E nós começámos a ter um relacionamento, um namoro. Mas eu descobri de forma muito profunda que essa pessoa estava envolvida com tráfico e não tinha deixado o mundo das drogas, não consumisse drogas, mas estava ali numa situação muito complicada. E a minha luta foi sempre fazer com que essa pessoa se livrasse desse tipo de coisas e que nós seguíssemos uma vida normal, uma vida honesta. Eu nunca estive envolvida com nada disso, nunca, ok? A minha luta foi sempre ajudar aquela pessoa, fazer com que essa pessoa deixasse essa vida. E até que um dia, eu quando comecei a namorar com essa pessoa, Deus deu-me um sonho. Eu sonhei que eu estava num lugar em que eu corria, de repente eu caí. E quando eu caí, caiu alguém em cima de mim. E quem caiu em cima de mim era exatamente essa pessoa que tinha caído em cima de mim. E essa pessoa tinha um olhar de sofrimento e houve um afastamento entre nós os dois. E eu entendi que aquilo tinha sido um sonho espiritual. Eu acordei assustada, na altura já namorávamos, eu não falei nada com ninguém. E só mais tarde é que eu percebi o que é que iria acontecer. Aconteceu que essa pessoa teve que responder em tribunal por coisas que tinham acontecido na vida pessoal dela e automaticamente nós nos desligámos, ou seja, separámos-nos, nunca mais voltámos a ser namorados. Eu tentei de muitas maneiras acompanhar esse processo, mas eu não tive estrutura também. Por ser uma miúda com 22 anos de idade, eu, a partir daquele processo, já tinha vivido muitas coisas com essa pessoa, já tinha sofrido muito e simplesmente Deus deu um basta ali. Não que essa pessoa não tenha o direito de ser feliz e vice-versa, mas ia acontecer aquilo na minha vida. E a prisão, digamos assim, essa pessoa foi presa e separou-nos. Eu sofri muito, vocês não imaginam, eu sofri demais. Foram muitos dias de choro, foram muitos dias de muitas lágrimas. Ainda hoje, quando eu falo sobre isto, custa-me muito, mas é libertador para mim. Eu tive que me retratar muito na minha vida para estar a falar hoje sobre isto, porque foi muito difícil. Eu vivi um processo de muita dor, onde eu tive que ir trabalhar, eu tinha que ir trabalhar todos os dias, mas eu não conseguia trabalhar. Eu tive uma depressão, porque essa pessoa de facto, eu tinha tido um histórico muito forte com essa pessoa.
E foi realmente muito complicado ultrapassar essa fase na minha vida. Acreditar que um dia poderia vir a conhecer alguém que me amasse de verdade e ter uma vida feliz com alguém que olhasse para mim como uma prioridade na sua vida. Foi muito difícil os momentos em que eu visitei essa pessoa na prisão, mas eu depois também comecei a ir para as baladas, comecei a sair, porque ao fim e ao cabo foi uma mistura de coisas que eu tinha que viver na minha vida, não é? Enfim, era muito complicado. Eu não vou expor a vida dessa pessoa aqui, não tenho esse direito. Eu já uma pessoa que está bem na vida, tem uma vida digna, está feliz, está casada, e eu dou glória a Deus pela vida dessa pessoa. Profetizo em nome de Jesus que essa pessoa seja muito bem sucedida na sua vida pessoal, porque é o que eu mais quero, o que eu mais desejo. Mas a verdade é que isto trouxe sequelas na minha vida, e isto tem a ver com o meu histórico, com o meu testemunho, aquilo que eu vivi, porque ninguém me vai tirar aquilo que eu vivi, ninguém me vai tirar aquilo que eu sofri, e ninguém me vai tirar aquilo que eu precisei de viver para passar para vocês aqui. O sofrimento foi de ambas as partes, mas eu continuei a minha vida. Eu não queria nada com as coisas de Deus. Eu não aceitei bem aquela separação. Aquilo entrou, eu comecei a entrar numa compulsão. Eu só via aquela pessoa à minha volta. Eu só queria ficar com aquela pessoa. Eu não aceitava a ideia de Deus ter-me tirado aquela pessoa da minha vida. Deus ter tirado aquela pessoa da minha vida. Eu não aceitava isso. A minha mãe muitas vezes, não que ela não gostasse da pessoa em si, mas a minha mãe muitas vezes dizia: Deus não quis isso para a tua vida, não era a pessoa certa, tu tens que aceitar isso. E a minha oração a Deus é que tu encontres a pessoa realmente que Deus quer para a tua vida, porque eu quero te ver nos caminhos de Deus e quero te ver a servir para Deus. E quando a minha mãe dizia aquilo, eu ficava chateada, eu ficava brava com ela e dizia que ela estava a amaldiçoar a minha vida. Era isso que eu dizia à minha mãe muitas vezes. Eu continuava com aquele espírito de rebeldia, de querer fazer as coisas à minha maneira, do jeito que eu entendia que tinha que fazer. Sofri muito, gente. Eu nessa altura eu vivia sozinha, não vivia com os meus pais. A partir do momento em que eu me divorciei, eu decidi fazer a minha vida sozinha. A minha mãe ajudou-me ali muito naquele processo, não é? Se não fosse a vida da minha mãe, eu estava feita, mas eu sempre quis viver sozinha. E durante esse processo eu passei por situações difíceis, desde a separação, não é? No relacionamento, uma depressão, uma anorexia, a morte de um pai com 25 anos de idade. E olhava para a minha vida e eu pensava assim: já não há mais solução para mim, eu não vou ser feliz. Afinal de contas eu já tenho 26, 27 anos, eu já não vou ser mais mãe, eu não vou ter mais filhos, eu não mereço ser feliz. Eu fui muito cruel, fui muito injusta com a minha mãe, eu não ouvi as palavras dela quando eu deveria ter ouvido. Às vezes nós fazemos coisas na nossa vida que não nos orgulhamos. Às vezes nós fazemos coisas na nossa vida que nos deixam tristes. Olhamos à nossa volta e pensamos: eu não mereço ser feliz. 26 anos na altura. Agora o que é que eu vou fazer? Não há mais solução para mim. Se eu tivesse que ser mãe, tinha que ser aos 22 anos. Assim como na sua vida, eu não sei, mas com certeza você já fez tantas coisas erradas. Mas Deus tem sempre uma oportunidade para nós. Deus sempre nos dá uma oportunidade, Deus sempre nos dá uma nova chance. Eu tinha 25 anos, eu já estava nos caminhos de Deus. Eu com 24 anos eu converti-me num retiro. Deixei de fumar. De um momento para o outro, isto é outro testemunho. Deixei de fumar. Desliguei-me de pessoas que me faziam muito mal. Pessoas tóxicas que não me faziam bem.
fiz novas amizades, conheci mais pessoas, eu conheci o meu marido. E eu estava tão mentalizada que não podia ter mais filhos, ou que não ia ter filhos, porque ao fim e ao cabo, é uma mentira do diabo. O diabo sempre nos tenta acusar. Vês, tu não agarraste aquela oportunidade, agora tu não vais ter filhos. Tu não vais ser mãe, já és muito velha para ter filhos. Eu achava isso. Mas graças a Deus, quando eu me dei conta, só me dei conta que podia ter filhos quando eu já estava casada. Eu disse, olha, é verdade, já posso ter filhos. Uau! Ainda não é tarde, eu ainda vou a tempo. Deus deu-me uma oportunidade. Deus deu-me uma nova oportunidade e eu abracei essa oportunidade com as minhas mãos. Eu não agarrei, eu abracei, porque eu entendi a importância que era, os perigos que ocorria se eu não agarrasse essa oportunidade. Deus é um Deus de oportunidades, não importa aquilo que você viveu, não importa o seu histórico de vida, não importa aquilo que você fez, não importa, o importa é o seu arrependimento. Eu já falei aqui sobre arrependimento, o seu arrependimento e você voltar-se para Deus e ter uma vida digna com Deus. E foi isso que eu fiz. Eu tive que pagar um preço, eu tive que me desintoxicar de muitas coisas, desde pessoas, vícios, cigarro neste caso, nunca tomei drogas, nunca me droguei, nada disso, graças a Deus. Nada disso. Mas eu vi muitas coisas que não queria ter visto. Eu conheço muitas coisas que eu preferia nunca ter conhecido. E é por isso que eu tenho autonomia para falar de muitas coisas que as pessoas não imaginam. E eu também não quero estar aqui neste canal e falar de coisas e que as pessoas tenham um pensamento de quem é ela para falar isso? Ela nunca viveu isso. Você não sabe da vida das pessoas para pensar ou falar ou achar. E com base em tudo isso, eu conheci meu marido, eu fui presenteada com meu esposo, casei, tive filhos. E eu comecei a analisar a minha vida com base no meu testemunho e um texto bíblico sempre ficou aqui dentro no meu coração e eu vou compartilhar com vocês. A palavra que me libertou, a mão que me resgatou, a mão que me tirou das coisas do mundo. Que no fundo, não era o mundo que estava com problemas, era eu que estava com problemas com o mundo. A palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 61, diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Deus chama-nos, Deus permite que você e eu venhamos a viver determinadas situações, viver não escolher, porque tudo começa por uma escolha, por uma ação. Deus permite que você tenha determinados comportamentos e faça determinadas escolhas, porque muitas das vezes isso vai determinar a sua função aqui na Terra para salvar vidas de pessoas. Isso vai determinar o seu ministério. E essa palavra sempre esteve guardada no meu coração. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. A quem? Olha só, verso 2. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento de cinza, de óleo, de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, aleluia, e para que Ele seja glorificado. Essa palavra entrou no meu coração um dia e eu vi-me nesta palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aquilo que eu vivi, aquilo que você está a viver nesse momento, não é em vão. Deus permitiu que você fizesse essa escolha para você pegar nessa escolha e fazer dela o seu ministério. Essa escolha que você fez foi mais uma bagagem, mais uma experiência que você viveu
para o seu ministério. Todos nós temos um chamado na nossa vida, todos nós temos um ministério. E Deus, quando falava comigo para eu falar sobre o meu testemunho, Ele trabalhou primeiramente na minha vida, disse assim: tudo aquilo que eu permiti que tu vivesses foi necessário para tu chegares até aqui e passares isso para as outras pessoas. Precisamos ter uma certa sensibilidade. E Deus permite que nós façamos algumas escolhas, aquelas erradas, para cairmos e termos calo. Olha o que diz aqui também em Lucas 4,16. Esse texto foi o profeta Isaías que falou. E aqui em Lucas 4, a partir do versículo 16, Dr. Lucas, médico, temos aqui, vamos abrir aqui rapidamente, 4:16, 16. Ora o que diz aqui: isto acontece numa época em que Jesus já tinha passado pelo deserto, já tinha sido tentado por Satanás. Deixa eu ver aqui, 16. Ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e chegou a Nazaré, onde fora criado, e entrou num dia de sábado. Segundo o seu costume na sinagoga, levantou-se para ler. O que é que ele leu? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito e disse assim, exatamente aquilo que o profeta Isaías falou. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dar-se ao ministro e assentou-se, e com os olhos todos na sinagoga que estavam fitos nele, então o que é que ele disse? Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus estava naquele lugar, naquela sinagoga, ele citou o livro do profeta Isaías e ele falou: hoje se cumpre aquilo que Isaías, eu sou o Messias, eu fui chamado para tal, eu vou curar, e vocês são pequenos cristos. Nós temos como função de sermos pequenos cristos. Nós precisamos de entender o que é que nós estamos a fazer aqui, qual é o nosso chamado, o que é que Deus tem promessas para a sua vida, querido. Não se agarre só às coisas más, não se agarre só às coisas erradas que você viveu, às alianças erradas. Tudo isso tem libertação, está escrito aqui na palavra. Deus liberta, Deus cura, e Ele cura uns para Ele usar a sua vida para você curar outros. Você é um pequeno Cristo. E aquilo que você viveu no seu chamado, naquilo que você viveu no seu histórico de vida, o seu testemunho de vida, o antes e o depois, é que vai impactar a vida de outras pessoas. Não são as suas palavras, são as suas atitudes. Aquilo que eu era, aquilo que eu sou hoje. Por isso você não tem vergonha, não tem que ter vergonha de contar aquilo que você já foi, porque é necessário muitas vezes você dizer aquilo que você foi, aquilo que você era, as más escolhas que você fez, e ter autonomia para ensinar outros. Às vezes querem esconder: ai, eu não vou contar, ai, parece mal, ai, eu fiz isso, ai, o irmão já casou, não conta, ai, isso vai dar mau testemunho. Você precisa de gerar filhos espirituais. Foi para isso que Deus te chamou, para pregar, para libertar, para curar. Ah, mas eu não sou pastor, ah, mas eu não sou evangelista, ah, mas eu não sou isso, eu não sou aquilo. Você já foi chamado para isso, é para todos, está aqui na palavra de Deus, já foi chamado. Você já foi chamado para pregar, para proclamar, para fazer todas essas coisas e milagres ainda maiores, disse Jesus. Fareis milagres maiores que eu? E assim sucessivamente. Tantas barreiras
que pastores, pregadores, seja quem for, colocam no meio de pessoas que muitas das vezes têm chamado, têm vocação e às vezes não dão oportunidades, não investem nas pessoas para as pessoas se expandirem no reino de Deus. Usa aquilo que você tem. Usa aquilo que você tem. O que é que você tem? Sempre quando Jesus queria fazer um milagre, ele perguntava: o que é que você tem? Eu tenho só um pouquinho de azeite. Vamos multiplicar, vamos triplicar esse azeite. Traz mais vasilhas. O que é que você tem? Eu tenho um testemunho horrível, então eu vou usar esse testemunho para a glória de Deus. Ele vai multiplicar. Não se deixe enganar pelo diabo. Faça justamente aquilo que Jesus fez. Jesus estava lá no deserto e ele conhecia a palavra. O diabo tentou manipulá-lo. Ele não queria nada, ele manipula as pessoas. Ele vai e diz assim: você já fez isso? Por que você vai fazer aquilo? Você não pode fazer. Você já viu que todo mundo... Você vai contar o teu testemunho. Olha o que é que as pessoas vão olhar para ti. Olha o que é que as pessoas vão pensar da tua vida se você contar o testemunho. É uma vergonha. Está repreendido em nome de Jesus. Isso é manipulação. Tenha cuidado. Ouça a voz do Espírito Santo. Para você fazer este trabalho que eu estou a fazer aqui, você não precisa ser um pastor. Você tem que ter cobertura espiritual. Os teus pastores têm que cobrir você. Tem que estudar a Bíblia e tem que ter sedento por almas, tem que ter alguns princípios. Mas eu falo para pessoas que estão há anos dentro da igreja e que estão sentadas numa cadeira à espera que as coisas aconteçam. Meu filho, isto nunca vai acontecer nada na sua vida. O objetivo de contar este testemunho para você é fazer ver que além de uma história que você... ainda que a tua história seja horrível, seja que história for, há solução para a sua vida. É o pouco que você tem para Deus multiplicar e Deus fazer uma obra na sua vida e através da sua vida, da sua história, do seu testemunho, levar muita gente. Você foi chamado para gerar filhos. Se você não gerar filhos, é como um útero seco que não gera ninguém. E quando você for para o céu, o que é que Deus vai lhe perguntar assim? Ele vai perguntar: quais foram as vezes que você falou do meu nome? Quais foram as almas que você ganhou para mim? Eu não estou preocupado com... Deus não está preocupado com cargos, com nomes destacados. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com as tuas capacidades, os teus dons. Deus está preocupado com o teu coração. Onde está o teu coração? Onde é que realmente nós nos importamos com as coisas? O que é que está dentro do nosso coração? Muitas vezes eu prendi-me durante anos. Ninguém não vai contar o testemunho. Porque não vai fazer. Não é bom contar o testemunho. Não é bom falar sobre certas coisas. Mentira! É mentira! Você foi chamado para contar o testemunho, de dizer: eu fui isso, mas eu sou isto. Eu fui uma velha criatura e hoje sou uma nova criatura. Não fica à espera do testemunho dos outros para evangelizar outros. Deus não vai usar a tua vida, não. Chega de viver as coisas dos outros. Viva as suas. Pegue no pouco azeite que você tem dentro da sua casa e peça a Deus para multiplicar. Ele vai multiplicar, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar sentimento espiritual. Você vai passar a discernir as coisas que você não discernia. Nós precisamos olhar para isso de uma maneira positiva e sermos pequenos cristos e pregarmos a palavra de Deus. Libertarmos os oprimidos e os cativos. Precisamos de pregar a palavra de Deus. Precisamos de viver também a palavra de Deus. Nós não podemos bloquear o agir de Deus na nossa vida só porque temos vergonha de contar quem nós somos no passado e quem nós somos hoje. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O propósito que Deus tem na sua vida. Nada daquilo que você viveu na sua vida
foi por acaso. Seja bom, seja mau, seja bom, seja menos bom. Nada daquilo que você viveu na sua vida foi por acaso. E foi necessário, Deus permitiu que você vivesse para hoje você ter autonomia e passar pelos oprimidos e passar pelos cativos e falar do amor de Jesus para eles, para libertar, para curar e ser um pequeno Cristo. Por favor, em nome de Jesus, muda a sua vida. Acredite que Deus mudou a minha vida, também pode mudar a sua vida. Deus tem projetos, tem planos na sua vida. E Deus não desistiu de si. A partir do momento em que Deus me libertou de todas essas coisas, todo esse passado, tudo aquilo que eu vivi, eu posso lhe garantir que hoje eu tenho dentro de mim um amor pelas almas, um sentimento e muitas das vezes eu, para conseguir seguidores ainda nesta fase inicial do canal, eu vou à procura das pessoas, eu tento me adaptar a vários grupos e publicar os vídeos lá, porque são pessoas que precisam. Eu contei o meu testemunho sobre a anorexia nervosa, eu ganhei seguidores no meu canal, pessoas que eram anoréticas, que estão a passar por um processo de anorexia. Eu já pus o meu testemunho aí da anorexia. Gente, é muito sério. Nós precisamos de agarrar naquilo pouco que nós temos para expandir a palavra de Deus, para que muitas pessoas tenham novas esperanças, serem salvas. Através disso você pode estar a construir novas famílias. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu espero que esse testemunho venha edificar a tua vida. Eu não me agarro mais àquilo que eu fui, rebelde, divorciada como fui há uns anos atrás. Eu já sou uma pessoa casada, eu já sou uma pessoa que tenho filhos, tenho defeitos, tenho qualidades, tenho muita coisa ainda para aprender, muita coisa ainda para amadurecer. Mas não vou parar, não vou deixar de falar do amor de Deus para as pessoas. Eu vou pegar na bagagem que eu tenho e vou compartilhar com todos aqueles que precisam. E que isso seja um motivo para verdadeiramente alcançar almas, alcançar vidas e fazer aquilo que Jesus veio fazer. Jesus veio dar um exemplo. Jesus veio ao mundo para curar, mas Jesus veio ao mundo para ensinar. Ele teve 3 anos de ministério onde ele ensinou. Ele podia fazer mais milagres, mas ele teve que citar exemplos, ele praticou exemplos, ele ensinou, ele fez discípulos para nós darmos continuidade e para nós hoje sermos quem nós somos na terra e assim sermos pequenos cristos bem-sucedidos. Precisamos de pregar no amor de Jesus. Então vou ficar por aqui. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida em nome de Jesus. Um beijinho e até o próximo vídeo.